Rádio Unaerp. Entrevista. Olá para você que sintoniza a Rádio Unaerp. Meu nome é Lígia Mendes Boareto e eu estou aqui com o Ícaro Ferracini. O Ícaro é jornalista e associado da ABRAGE, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. Ele foi estagiário da IPTV, emissora em que trabalha até hoje. O Ícaro vai contar para nós um pouco sobre a trajetória dele e sobre o trabalho dele. Como que é o dia a dia de um jornalista, principalmente um jornalista que acaba se especializando no jornalismo investigativo ou no jornalismo factual, que é o caso dele. Seja bem-vindo, Ícaro. Obrigado, Lígia. Boa noite a todos da Rádio Unaerp. Você sempre pensou em fazer jornalismo? Como foi esse processo de escolha? Olha, na verdade, eu sempre pensei, né, desde da escola, eu sempre quis fazer jornalismo, eu gostava muito de me comunicar, apresentar trabalho, gostava muito dessa parte de rádio também, a gente tinha uma rádio na escola onde eu estudei e eu sempre estava à frente, né, desses trabalhos. E aí, terminando aí o colegial, eu decidi então entrar aí no jornalismo e até hoje tô aí na área, né? E no primeiro ano de faculdade, né, você ingressou na Polícia Militar. Como que foi isso? Conta um pouco pra gente. Exatamente. Eu trabalhava como estagiário, né? Eu já tinha conseguido um estágio na revista Revide, aqui de Ribeirão Preto, e já tinha também prestado um concurso da Polícia Militar. Meu pai sempre foi policial, inclusive ele é aposentado pela Polícia Militar, e eu tinha prestado para soldado temporário, né? Na época tinha esse concurso que trabalhava só interno. E aí eu passei no concurso, e por questões de dinheiro também, que eu precisava me sustentar, e pagar a faculdade, eu acabei ingressando na Polícia Militar e lá eu trabalhei na assessoria de imprensa por 1 ano e meio e depois acabei saindo, né, pedindo as contas lá da Polícia Militar para iniciar um estágio na Record depois que eu consegui. Mas assim, aprendi muito, foi onde eu aprendi a mexer muito com essas questões de factuais, essas questões da polícia mesmo, aprendi pra caramba lá dentro, né? E depois acabei indo pra Record e depois da Record, estagiando, também fui pra IPTV como estagiário e lá depois de estagiário fui temporário, e contratado produtor e hoje atualmente ainda sigo lá na IPTV. E você começou a ter mais contato, então, como você disse, com essa questão de factual, de droga, esses temas policiais, quando você entrou na polícia. Foi aí que despertou o seu interesse para esse lado do jornalismo? Exatamente. Eu, lá dentro da polícia, comecei a trabalhar com isso e ver, né, um pouco mais sobre a Polícia Militar, como era e como essas questões de drogas. E lá na IPTV também tem um colega nosso lá, o João Carlos Borda, que é um repórter lá, também gosta muito desse assunto. E aí a gente aparece umas loucuras aí, vamos fazer? Vamos. Então, aí a gente já faz. E também, depois que eu entrei nessa área de factual, né, que é o que está acontecendo ali no momento, eu comecei a pegar mais contato com policiais, ir mais em delegacias, acompanhar mais casos. Acompanhei o caso Joaquim aqui em Ribeirão Preto, de perto, né? Depois, foi o caso, antes do caso Joaquim teve o caso Pablo, o caso Pablo não, desculpa, o caso, tanto caso que a gente Cury, até se confunde. Marcelo Cury? Não, foi o do Ixisato, né, que o atropelou o Márcio Delefrate lá nas manifestações. Também acompanhei de perto, ficava dando plantão em delegacia, e aí isso foi chamando, foi acendendo mais a chama que tinha dentro de mim, assim, um pouco ainda do factual. E aí foi onde surgiu isso, né, de factual, e até hoje sigo nessa linha aí. Essa questão do jornalismo investigativo e do factual, ela tá muito em alta hoje em dia, porque qualquer um praticamente pode ser jornalista, né? Se você tá num lugar e acontece um factual, né, e você tem um celular, alguma coisa para registrar, você pode ser um jornalista em potencial e compartilhar isso nas redes sociais. Inclusive nós, jornalistas, muitas vezes acabamos usando essas imagens, né? Com certeza. E aí, diante disso, fica o questionamento de qual que é o papel, então, né, do jornal e dessa profissão do jornalista. E você foi acabar se especializando nesse jornalismo investigativo, principalmente junto com o Borda lá, né, a equipe da IPTV Ribeirão.
E aí vocês fazem uma produção mais apurada, tanto de fontes quanto de personagens. Isso é um diferencial para diferenciar dessas pessoas que acham que hoje em dia qualquer um presenciando um factual ou tendo tecnologias, qualquer pessoa pode ser jornalista? Exatamente. É assim. Hoje, como você disse aí, as redes sociais estão aí bombando, WhatsApp, Facebook, e muitas coisas ainda que a gente percebe é tudo fake, né? Esses dias atrás nós estávamos lá na TV e aí de repente apareceu lá um monte de foto de carne de capivara falando que estava vendendo por uma marca grande aí de carne enfim, e aí a gente falou que era aqui numa cidade da região, não me lembro se é Jaboticabal, sei lá, Guariba, alguma coisa assim. E aí a gente foi ver, o negócio tinha sido lá em Juazeiro, na Bahia, né? E então assim, é muito hoje com o crescimento, a expansão das redes sociais é um negócio, eu acho muito legal, aqui está instantâneo, né? Você pode acompanhar as notícias instantaneamente, você pode mandar para as notícias, compartilhar, eu acho isso muito legal. Mas a gente tem que ter um pouco de cuidado, e o papel do jornalista é esse, tomar cuidado, apurar, fazer essas apurações mais a fundo. Quando é alguma coisa mais especial, por exemplo, recentemente nós fizemos, acho que você vai entrar nisso aí, a matéria do cigarro, né, que nós fomos até o Paraguai, que é o contrabando de cigarros, e a gente tem que tomar um certo cuidado para a gente ter uma isenção, porque não é só falar do cigarro contrabandeado, senão todo mundo pensa, pô, os caras estão comprados pela indústria do cigarro aqui do Brasil, que estão mandando os caras fazerem essa. Já ouvi relatos disso, de que tem mídias consideradas mídias não grandes, essas mídias de internet, de redes sociais, que já fizeram isso, né? Matérias a mando amando não, a pedido, né, dessas indústrias e de outras todas de contrabando. Aí você pega grandes marcas, enfim. Mas você tem que tomar um certo cuidado, a isenção tem que ser total, né? O jornalista tem que ser parcial e procurar as melhores fontes, pesquisar, ler bastante. Não é só ler o que está na internet, não. É ler também livros. Eu falo assim que tem muitos livros que tem muito mais conteúdo do que um próprio livro didático, por exemplo, de escola, de faculdade. São livros, e eu tô lendo agora mais livros de apurações, de casos grandes, né? Que isso a gente faz aí e tenta apurar mais precisamente a fundo, né? Recentemente, como você já colocou, né? A equipe da FTV Ribeirão foi lá para o Paraguai fazer a cobertura, não, né? Fazer uma produção, uma grande reportagem sobre o contrabando de cigarro, lá na fronteira do Brasil com o Paraguai. Para quem não sabe, gente, é muito bacana, tem no G1 Ribeirão, e foi uma série de 5 reportagens que foram exibidas de segunda a sexta no Jornal da PTV na primeira edição. E como que foi esse processo de produção? Começou bem antes disso? Como vocês fizeram para ir para lá? Como que vocês conseguiram contato com o pessoal da Polícia Federal de lá, da fronteira? Inclusive tem uma das reportagens em que ele, o Ícaro, que foi como produtor, junto com o repórter João Carlos Borda e com o repórter cinematográfico Fábio Júnior, e numa das reportagens... não é o cantor. Ele acha que ele é cantor, mas ele não é. E numa das reportagens, o Ícaro ele foi até um lugar comprar cigarro, quer dizer, é aquele produtor que além de fazer a pauta na redação, ele vai pra rua, ele apura, ele usa câmera escondida. Então, como que foi desde o início? Vocês também leram muitos livros sobre isso? Conta um pouco pra gente. Sim, a gente surgiu a ideia, né, através de fontes, até por dentro da Polícia Federal aqui de Ribeirão Preto, algumas fontes que a gente tem, e eles falaram pra gente, olha, tá crescendo muito o contrabando de cigarros, e não só isso, o contrabando de cigarros já tá na mão do crime organizado. E eu fui fuçar nesse doce, né? Comecei a fuçar, comecei a pesquisar, e pesquisa daqui, pesquisa dali, e essa parte de que você falou, como você conseguiu entrar em contato, tudo apuração. Fui ligando na Polícia Federal de São Paulo, fui ligando na Polícia Federal de tudo quanto é canto, até chegar na Polícia Federal de Foz do Iguaçu. Não só na Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, a Receita Federal, enfim, nós pegamos todos
os órgãos que lá combatem, né, diariamente o contrabando e que trabalham ali na fronteira para tentar fazer, para fazer chegar ao resultado dessa reportagem aí. E aí nós fomos a fundo, né? Pesquisando, nós elaboramos um projeto. E o jornalismo é assim, você tem que pesquisar aquilo que a mídia até hoje não mostrou. Esse também é um dos diferenciais, né, do jornalismo, acredito eu, uma visão minha. Então, se você entra no Google lá, contrabando de cigarro, você vai achar N coisas de contrabando de cigarro, matérias que já foram feitas, realizadas, e você tem que fazer aquilo que é o diferencial. Você tem que procurar mexer num outro molho. Se você está fazendo, se muita gente está olhando para cima, você tem que olhar para baixo, né? Esse que é o diferencial dos jornalistas. E você vê grandes jornalistas aí que fazem isso. E aí a gente começou a pesquisar e aí apresentamos para a nossa chefia gostou, elaboramos um projeto, a nossa chefia gostou, fomos lá para o Paraguai já com todas as fontes marcadas, só que lá a gente não tinha nada marcado, foi combinado tudo lá. E essa questão de usar a câmera escondida, a gente também tem os recursos, né, que a gente usa com câmeras escondidas, que nós atravessamos a fronteira, fui até o Paraguai e simulei uma compra de cigarro, e a gente viu como é fácil trazer o cigarro do Paraguai aqui pro Brasil, né? Simplesmente negociei lá, e aí nisso já me jogaram para um porão, já negociei para passar para cá um valor, e lá é tudo em dinheiro, só você pagar que passa. Só que também tem a barreira da fronteira, que são os policiais que estão lá dia a dia, cujo qual nós estávamos com eles, né? Nós estávamos com os policiais acompanhamos operações de madrugada, durante o dia, lá não tinha hora. E cada hora surgiu uma coisa, a gente viajou, nós estávamos hospedados em Foz do Iguaçu e nós viajamos até Guaíra, que é uma cidade não tão perto, mas dá umas 3 horas de viagem mais ou menos, uma chuva, e foi apuração, uma parte feita aqui, a maioria da ação foi tudo feita lá. Chegando lá a gente achou outras coisas que deu para costurar na matéria, e aí acabou trazendo um material rico, um material com muita informação, que acabou sendo uma série aí de 5 reportagens. Conversamos com a Anvisa, com o INCA também no Rio de Janeiro, que são os órgãos aqui no Brasil que tentam combater o tabagismo em geral, não só o contrabando de cigarros do Paraguai, mas o tabagismo em geral, que seja do Paraguai ou do Brasil. O cigarro é uma porcaria e faz mal de tudo quanto é jeito. E aí nasceu essa série de reportagens, e aí agora já está nascendo novas ideias, e quem sabe mais pra frente venha novas ideias aí, novas reportagens. Vocês participaram como você mesmo comentou agora, de algumas ações com a Polícia Federal lá, né? Sim. Ações no Rio, sim. No meio do rio embarcados, ações de madrugada, em estradas e matas, vocês acompanharam apreensões e abordagens da polícia, né? Isso. De todas essas, durante essa gravação da série, qual foi a que mais te impressionou, no sentido de que você falou, nossa, isso é muito legal, é muito bacana viver isso, e qual foi, de repente, uma situação em que você teve medo? Olha, medo lá é constante, né? Ser policial na fronteira não é uma barra fácil, não. É uma barra difícil, porque lá existem os olheiros que são aqueles caras que ficam na porta das bases das polícias, vendo a movimentação da polícia. Eles sabem qual é a equipe que está de plantão, que horas que a viatura sai, para onde ela vai, porque não tem só aquele olheiro em frente à base, mas a cada, sei lá, vamos colocar 1 quilômetro tem outro olheiro, tem esses bares no meio das pistas, das rodovias, que eles também ficam sentados. E olhar não é crime. Você pode ficar sentado, a polícia aborda, mas não tem nada ali de crime com ele. Então a polícia não pode fazer nada e está refém disso. Então a todo momento a gente percebia que os caras estavam vendo a gente e passando o WhatsApp, né, para o grupo de olheiros, porque eles têm um grupo no WhatsApp de olheiros. Olha, o pessoal tá com a imprensa, e tal. Mas ser policial na fronteira não é fácil, né? É uma situação extremamente difícil. E assim, as que mais deram medo
foi uma operação que nós fizemos numa estrada de terra no meio da madrugada, que nós acompanhamos, que a polícia vai totalmente sem farol, sem o painel, com o painel desligado. Mas vocês estavam equipados, né? Com Sim, colete à prova de bala. com certeza. Os caras já falavam, né? Olha, vocês trouxeram colete? A gente trouxe, embarcamos na viatura porque a gente não podia ir com a nossa, para não chamar mais atenção. Nós estávamos todos com colete à prova de bala, eles também estavam devidamente armados com fuzis, metralhadoras, e fomos dentro da viatura deles, e no meio da noite, assim, em determinado momento eles ficaram parados. A gente ficou parado, acho que mais ou menos uma hora e meia, parado esperando algum carro passar, porque geralmente eles ficam desse jeito, parado num local estratégico esperando o carro passar. Mas nós não demos sorte nesse dia, né? Porque não passou nenhum carro, enfim. Só na saída, que a gente estava saindo já da estrada, de repente a gente dá de cara ao encontro de um carro vindo e os policiais dando sinal de luz e tal, e de repente a gente achou que ele não fosse parar, fosse jogar em cima da viatura. Mas aí eu acho que na hora que ele viu que era uma viatura da polícia, ele parou e era um rancheiro que estava passando ali por essas estradas de terra, enfim. Mas a que mais deu medo foi no rio, porque nós nunca tínhamos visto, eu particularmente, nunca tinha visto uma abordagem no rio, né? E o rio, durante a noite, é todo escuro, né? Não tem absolutamente nada. É só a luz da lua e olhe lá, né? Eles foram pro Rio de Janeiro gravar com a Anvisa e com o INPA, mas esse não é Rio de Janeiro. Não é o Rio de Janeiro, mesmo. não. É o Rio Paraná e o Lago de Itaipu, que fica ali a divisa do Brasil com o Paraguai, que é o que divide os países, né? É o Rio Paraná e o Lago de Itaipu lá, em Foz do Iguaçu e Cidade del Leste, no Paraguai. Mas aí nós estávamos com a Polícia Federal, embarcamos, né, num barco da Polícia Federal, e nisso a gente foi, né, a gente foi até, estava andando no rio, fazendo uma fiscalização normal com a Polícia Federal, e de repente o policial federal avistou um barquinho ali parado, e aí já começou aquela abordagem. Se os caras, eu fiquei imaginando se os caras estão armados e tal, e foi aquela adrenalina, e foi o que a gente mais teve medo ali, que eu nunca tinha passado por essa situação, né? Mas foi bom, foi legal, foi produtivo. E para finalizar então, Ícaro, tirando essa série de reportagens, qual a cobertura que mais te marcou até hoje? Assim, eu tenho uma que me marcou muito, que foi a cobertura da explosão lá da sede da Prosegur. Sim. Inclusive nós trabalhamos juntos muito lá naquele dia, mais de umas 15 horas. Foi, você aí, na né? rua e eu na redação, né, tentando apurar. Foi uma cobertura muito grande durante a semana inteira, mas principalmente no dia assim que aconteceu tudo, naquela madrugada, a gente já teve toda a movimentação de ir mais cedo para a TV e ficar muito tempo lá. Então assim, isso é uma cobertura que me marcou muito até hoje, e que foi muito bacana assim de ter participado. E qual que te marcou assim? Olha, uma cobertura que me marcou bastante foi nessa da caso do Shisato, né, do Marcos Elefrati, que infelizmente por um motivo besta, né, ele acabou atropelando e matando, né, um menino que tinha um futuro pela frente, 19 anos, se eu não me engano, na época, 20, por aí, e passou uma raiva na cabeça dele, ele acabou passando com o carro em cima de um monte de gente, deixando um monte de ferido, enfim. Só que foi uma cobertura que me marcou bastante, porque eu estava no meio da manifestação, porque eles também, além da manifestação, eles estavam com aquela coisa anti-Globo, fora Globo. Então nós estávamos, eu e mais outros produtores, estávamos amoitados, né, no meio da manifestação, como manifestantes, passando ali por manifestantes. E aí a gente chegava informação toda hora, a gente não sabia se era verdade, se não, e corre daqui, corre dali. Eu lembro que eu corri, eu estava ali na Independência com a 9 de julho, saí correndo até lá em cima na Presidente Vargas, onde que foi a coisa, e andei aí, sei lá, 2 quilômetros correndo. Mas aí depois, né, que ele foi preso, aí eu também estava na porta da delegacia, aí vira aquela briga não, né, aquele jogo de pegar, aquele tumulto de imprensa, de pegar a imagem daqui e dali, e eu fui um dos, lógico que estava todo mundo da imprensa, mas quando ele foi preso, nós estávamos ali, eu estava ali, e eu fui o primeiro a colocar o microfone na boca dele, e ele dar entrevista ali, mas deu para todo mundo, para toda a imprensa, mas na hora que eu estava bem do lado dele, eu tive a oportunidade de entrevistá-lo,
e vi que ele estava completamente conturbado, não falava coisa com coisa, então foi uma cobertura que me marcou bastante. Entendi. Eu conversei com o Ícaro Ferracini, jornalista da EPTV Ribeirão, Lígia Boareto para a Rádio Naerp.